Bom, pessoal, seguindo então essa nossa jornada de treinamento deste curso Mindset Glow Life, hoje um dia muito especial com esse conteúdo falando sobre vender o nosso modelo de negócio. É você ter não só estar dentro do negócio, mas ter o conhecimento do negócio, as ferramentas e como estar em cada momento agindo de forma assertiva e tendo o melhor resultado. E você vai aprender hoje um novo conceito, uma nova forma de estar desenvolvendo esta apresentação ou desenvolvendo esse processo que é a jornada do herói. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é esse comparativo ou essa consciência de que você precisa entender que existe um processo de venda de produto e também de venda da oportunidade, do negócio como um todo. E quando você foca apenas na venda de produto, você tem um resultado que ele vai ser financeiramente mais limitado, não existe um processo de crescimento ou de duplicação, mas quando você foca muito mais na venda da oportunidade, os seus resultados financeiros eles entram num crescimento exponencial. Então, aqui você tem uma comparação, né, em relação à venda de produto, onde você pode ganhar cerca de R$ 200 por cada venda, isso aqui é uma média, você tem um benefício temporário e você tem ali depois um cliente. Mas quando você vende a oportunidade, os seus ganhos eles são superiores, eles são 10, 100 vezes mais do que quando você foca apenas na venda. Você multiplica o impacto em relação ao seu negócio, porque existe uma transformação permanente. Imagine uma pessoa que está dentro do nosso negócio, participando na sua rede e colhendo frutos desse negócio. Ela vai continuar trabalhando e duplicando aquilo que você tem feito, automaticamente trazendo mais resultados para todos e principalmente para a sua rede. Então você tem um empreendedor como resultado. E 80% da nossa renda, ela vem de empreendedores e não clientes finais. Então, quem vai te trazer o maior retorno financeiro é, é, é o empreendedor ou líder que você está desenvolvendo na sua equipe. Existem três pilares que sustentam esse processo de transformação. O primeiro deles é a identidade. Você vai passar por um processo de transformação e vai se tornar uma pessoa muito melhor a cada dia. Existe um processo de evolução, tanto pessoal, como também na sua liderança. Aquilo que você faz hoje é baseado naquilo que você sabe. E se você seguir esse caminho de aprendizado, esse caminho aonde você todos os dias está passando por esse processo de crescimento, você vai se tornando cada dia mais uma pessoa mais habilidosa naquilo que você faz, com mais perícia, né? E automaticamente crescendo e tendo maior resultado. Então, o primeiro passo nesse processo, o primeiro pilar dessa transformação é você se tornar cada vez melhor naquilo que você faz. Segundo, você deixar um legado. Ou seja, o impacto que você vai estar trazendo às gerações, trazendo às pessoas. Eu lembro que um dia desses atrás eu estava conversando com uma pessoa e ela comentou comigo, né, a respeito do quanto que ela pôde ajudar na pandemia algumas pessoas que estavam até hospitalizadas e ela pôde compartilhar alguns produtos, né, com aquelas pessoas. E ela falou muito, muito bem dos produtos na época que ela estava utilizando, e as pessoas agradeceram muito ela, as famílias, né, que estavam até preocupadas com as pessoas que estavam doentes com Covid na época, e ela pôde compartilhar os produtos, e naquele momento os produtos fizeram toda a diferença na saúde daquelas pessoas. E ela contando essa história para mim, ela não sabia,
mas a gente foi, no meio da conversa ali, foi falando, e foi quando eu falei para ela, eu falei assim, você sabe quem que começou todo esse processo, né? Por que que esse produto ele chegou nas suas mãos? Porque antes alguém fez algo, pagou um preço e começou um trabalho aí no seu estado, né? E aí eu lembrei ela de quando nós tínhamos começado esse trabalho ali, e a gente conseguiu trazer muitas pessoas, milhares de pessoas para o negócio, e essas pessoas foram ajudando outras pessoas com os produtos na época, né? Assim como também com o negócio. Então, tudo aquilo que a gente faz causa, sim, um impacto nas pessoas. E esse é o legado que nós precisamos deixar, né? Esse é o pilar importante dentro do nosso negócio. E o terceiro pilar é a liberdade. Como que você vive, né? É o tempo e as escolhas nos seus termos, ou seja, você tem liberdade de tempo, você tem liberdade financeira, né? Você tem liberdade, de repente, geográfica. Então, esse também é um pilar muito importante que nós vamos estar conquistando cada dia mais, que esse processo de transformação vai trazer como resultado, tanto em você como pessoa, naquilo que você fará para as pessoas à sua volta e também a liberdade que você vai ter em vários pontos na sua vida. Bom, o que de fato é a jornada do herói? A jornada do herói ela é uma estrutura universal de transformação. Quando nós estamos ensinando, trazendo algum conceito novo para vocês, vocês podem perceber que aquilo que nós apresentamos, compartilhamos, sempre é algo baseado em conceito, em ciência, em algo, informações que são muito validadas e validadas por muitos anos de fato, algo que dá muito resultado. E falando um pouquinho aqui para vocês dessa jornada do herói, desse conceito, né? Eu quero dizer o seguinte: imagine o seguinte, imagine você comigo. Você já parou para pensar porque certos filmes, até livros, né, histórias tocam as pessoas de forma profunda? De repente você está ali assistindo aquele filme e você fica emocionado, você fica conectado, cria uma conexão com aquela história, né? Você fica impactado com aquilo. E por que que isso acontece? Porque existe todo um processo e uma estrutura por trás, né? Por que que alguns líderes eles conseguem inspirar muito mais as pessoas, eles conseguem inspirar multidões, né? Enquanto eles apenas falam, né? Então, assim, existe uma estrutura por trás dessa narrativa. E a resposta para tudo isso é esse padrão, que é a jornada do herói, tá? Esse é um conceito e não apenas uma ferramenta, mas é um conceito universal. Então, existe um mapa psicológico de transformação humana que, quando nós aplicamos de forma correta, nós podemos revolucionar a capacidade de resultados, tanto de vendas da oportunidade, como para poder vender produto, enfim. Quando você aplica esse conceito, os seus resultados eles mudam. Os seus resultados eles se tornam relevantes, né? E a jornada do herói, ela foi criada por por um homem chamado Joseph Campbell, né? Esse homem, ele escreveu a respeito disso, ele tem um livro que é o Herói de Mil Faces, né? E ele é um professor americano, um mitólogo também, né? E ele estudou, assim, durante muitos anos, as culturas ao redor do mundo, né? E ele descobriu algo revolucionário, que apesar das diferenças culturais, as pessoas que moram de forma em diferentes lugares, né, geográficos e as histórias de cada um, então ele descobriu que tudo isso é, tem algo muito relevante e que pode seguir uma estrutura também idêntica, né? Independente se tem culturas diferentes. Então, o que vai conectar essas culturas, o que vai conectar essas pessoas de diferentes lugares é realmente essa trajetória da jornada do herói.
né? E ele traz, né? Ele percebeu uma estrutura que existe, não apenas de forma literária, mas um reflexo de um processo psicológico real de transformação, né? Toda grande mudança na vida de uma pessoa, ela segue algumas etapas, né? Previsíveis, que são desafios, de forma específica e transformações profundas. E essas descobertas abrem portas, né? Para que ah, as pessoas possam desenvolver, então, uma estrutura de jornada do herói. Isso você vê até mesmo nos filmes, né? Como nós colocamos aqui, no Star Wars, no Matrix, no Harry Potter e várias outras histórias tiveram essa sequência, essa jornada do herói aplicada ali. E essa jornada do herói que nós vamos apresentar hoje aqui, ela tem uma estrutura de 12 etapas. E é o que a gente vai estar trazendo para vocês, né? E dentro dessas 12 etapas, nós temos três pontos principais, que é a partida, nós vamos chamar aqui de mundo comum, depois a iniciação, são os desafios, e depois a recompensa, que é o retorno, né? Trazendo já a transformação. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a algum tipo de apresentação quando alguém tentou vender algum curso para você. Antigamente eles criavam uma copy, né? E nessa copy eles traziam ali, de repente, a vida de sucesso da pessoa, a vida de transformação da pessoa, né? As conquistas que ela tinha. E aí, de repente, no momento, logo após mostrar todas as coisas boas, aí a pessoa vem e traz a seguinte frase: mas nem sempre foi assim. Quando ele fala essa frase, ele vai transicionar para a jornada do herói. E aí ele fala: quando eu tinha tantos anos, eu comecei assim, assim, assado, né? E aí mostra aquelas fotos do início, mostra aquela situação de desafios, né? E por que isso? Porque começa a conectar com as pessoas. As pessoas se conectam e percebem que essas histórias de sucesso, elas não começaram no sucesso, mas elas começaram às vezes, numa situação de fracasso. Eu lembro, por exemplo, eu vou contar aqui rapidamente a minha história. Eu tinha 20 anos de idade, eu já tinha dois filhos e eu estava desempregado. E eu peguei ali o jornal para procurar emprego e eu fui a uma empresa para eu poder vender anúncio da lista telefônica, né? E cheguei ali naquela editora e levei meu currículo, né? E naquela época eu não tinha muita experiência, mas eu precisava trabalhar. E entreguei o meu currículo, eu sempre fui muito bom de conversa, tal. A pessoa que me atendeu gostou muito de mim, mas quem iria decidir sobre a contratação era o RH da empresa que ficava em São Paulo. E aí passaram-se 15 dias, eles nem me ligaram para falar nada, e eu estava ali muito na expectativa, na ansiedade de entrar para aquela empresa, porque na época, né, ganhava um salário muito legal. E eu, assim, precisava trabalhar, porque eu tinha um filho que ele tinha alguns meses apenas, né? E ele tomava aquele leite Nan, custava 4,50 a lata, dava para 3 dias. E é muito difícil quando você tem alguém que depende de você e você se sente impotente. E naquela situação, eu estava talvez até pegando qualquer tipo de trabalho, né? Mas lógico que eu estava na expectativa de pegar algo que fosse o melhor. Eu achava que aquilo seria o melhor para mim. E depois de 15 dias, como aquela empresa não me ligou, eu fui atrás e liguei para aquela empresa. O resultado foi que aquela pessoa do RH chegou para mim e falou assim: nós não podemos te contratar porque você não está qualificado para trabalhar na nossa empresa. Aquilo para mim, aquela resposta caiu como uma motivação. Naquele momento eu decidi que a minha profissão a partir daquele dia seria contato publicitário, que era a função que eu ia desenvolver naquela empresa. E no outro dia eu levantei, eu peguei o ônibus, saí da minha casa, desci no centro da cidade que eu moro. Eu andei a pé mais uns 1 quilômetro mais ou menos para procurar o concorrente daquela empresa. Resumo, eu não achei a empresa concorrente, mas nessa andança eu acabei achando uma outra empresa, aonde também era uma editora, e eu lembrei, né, que eles tinham colocado um anúncio no jornal
e para contratar um gerente. Aí eu pensei assim, poxa, mas se eu não tenho condições nem de ser um contato publicitário, menos ainda um gerente. Mas se eu estou aqui nessa rua, é porque tem algum propósito. E eu ali naquele momento, veio aquilo na minha cabeça, eu falei, eu vou lá nessa empresa e vou bater na porta deles. E aí procurei muito ali naquela rua onde que era a empresa, achei a empresa, bate palma ali, saiu uma pessoa que era o dono da empresa. E aí aquele rapaz chegou para mim e eu falei assim, aqui é uma editora assim, assim, assado? Ele falou, sim. Eu falei, então, vocês colocaram um anúncio no jornal tem alguns dias para contratar um gerente e provavelmente você já contratou, mas talvez você vai precisar de um contato publicitário. E aqui está o meu currículo e aqui está o melhor contato publicitário da nossa cidade. Falei assim para a pessoa, né? Com muita ousadia. Eu falei assim, olha, eu estou desempregado, eu tenho dois filhos pequenos, eu preciso trabalhar. E naquele momento, aquela pessoa, o dono daquela empresa, se comoveu e ele me colocou para dentro. E naquele momento, ele me aceitou como um novo funcionário daquela empresa. E aí você vê, né, como são as coisas. Eu trabalhei nessa empresa durante 2 anos. Na época do Covas, né, que era o governador do estado de São Paulo, eu acabei indo para São Paulo para trabalhar na Secretaria dos Transportes. Eu ganhei muito dinheiro. Eu cheguei a ganhar praticamente cerca de 7 vezes o que eu ganharia lá na outra empresa que eu fui rejeitado. Mas, resumindo, depois de 2 anos que eu fiquei nessa empresa, eu abri minha própria empresa, que também foi uma editora. E durante 20 anos eu trabalhei com essa empresa, minha empresa, que ela nasceu por causa de um dia ter sido rejeitado numa outra empresa. E durante todo esse trajeto foi um trajeto de muito aprendizado, né? E a partir dessa experiência como um empresário, eu tive acesso a muitos conhecimentos jurídicos, de contabilidade, administração, enfim. E tudo isso me levou a ter outras oportunidades depois dentro do marketing de rede, né? Não só como líder de rede, né, como uma pessoa de treinamento, mas também dentro do corporativo de algumas empresas. Eu passei por algumas empresas dentro do corporativo, também dentro de uma empresa multinacional. Ou seja, existe toda uma jornada e você se torna o herói a partir dos desafios que você vence no decorrer da sua história. Eu tenho certeza que você está aqui e você provavelmente também tem uma história de sucesso, tem uma história de superação, tem uma história muito bonita, né? E essa jornada, essa estrutura é o que nós queremos apresentar nessa noite para você poder utilizar dentro do nosso negócio. Cada empreendedor é o herói da sua própria jornada. E você se torna um mentor que vai guiar essa pessoa dentro desse caminho. E mapeando então essas duas etapas de transformação, nós temos aqui os três atos, né? Ou os três conjuntos. Nós temos o primeiro, que é a partida, onde você tem aqui o mundo comum, chamado aventura, a recusa do chamado, o encontro com o mentor e cruzando o limiar. Segundo, a iniciação, onde você vai ter ali os testes, os aliados e também os inimigos. Né? No ponto 7, a aproximação da caverna. A 8, provação suprema. E 9, a recompensa. E depois da recompensa ainda, você tem o momento de retorno, né? Onde você tem um caminho de volta, passando pela ressurreição e o retorno com o elixir, ou seja, o retorno com a recompensa, com o seu sucesso. Vamos ver, então, cada um desses pontos agora. E o primeiro deles é o mundo comum. É onde você trabalha o diagnóstico, né? É muito importante que tudo comece pelo diagnóstico. Quando você vai no médico, por exemplo, esse médico, para poder avaliar aquilo que você está sentindo, ele te faz perguntas. Esse médico, para poder te indicar e direcionar você para que você possa melhorar, ele te pede exames. Então, o diagnóstico ele é muito importante para que haja um direcionamento, para que haja uma solução. Então, é necessário que nós possamos, primeiro, ter a consciência do problema. E qual é o ponto de partida, então? É compreender qual é a frustração e o sonho não realizado
antes de você vender alguma coisa para a pessoa. Então, imagine que você está nesse processo de abordagem, aonde você vai vender o negócio para alguém, tá? Esse é o cenário. Você vai estar apresentando a Glow Life, o negócio da Glow Life para uma pessoa. Antes que você já chegue com todas as informações, é importante que você não pule essa etapa, porque quando você pula essa etapa, aonde a pessoa precisa compreender aqui como que está o momento da vida dela, e principalmente as frustrações e as dores que ela está tendo, antes que ela compreenda isso, se você passa por cima, você acaba perdendo valor. Eu sempre falo que eu trago essa analogia, né, que no recrutamento sempre um está de pé, outro está de joelho. Se você, entre aspas, não se posiciona em pé, a pessoa vai ficar em pé e você que vai estar de joelho. E não é uma questão de diminuir ninguém ou de humilhar ninguém, não, é uma figuração para que você entenda que você que tem a oportunidade. E a pessoa, ela está no momento que ela precisa transformar a vida dela. E você tem a chave que vai abrir essa porta, aonde ela vai passar para o outro lado, e o outro lado é a nova vida de transformação. E aqui você tem algumas PPS, né? Que são perguntas poderosas. E nós poderíamos, assim, listar até muitas outras. Mas aqui você tem três exemplos, como está a sua vida financeira hoje? Então, uma pessoa que vai ter interesse no nosso negócio é uma pessoa que provavelmente está buscando uma renda extra ou está buscando uma renda complementar ou até mesmo diversificar os negócios, né? Porque hoje nós sabemos que mesmo uma pessoa que está empregada, ela não tem a garantia de que essa renda do trabalho dela, desse emprego, vai ser permanente, né? A qualquer momento ela pode perder essa renda. E se ela perder essa renda? Como que vai ficar a família? Como que vai ficar os compromissos? As pessoas que ela precisa é, cuidar, de repente tem filhos, né? E então essa parte financeira ela é muito importante. Isso precisa ser muito claro na mente da pessoa. E você que vai conduzir essas perguntas precisa ter um feeling, ter um zelo ali, um cuidado, né? Para que você possa mostrar realmente a realidade, sem trazer nenhum julgamento e muito menos de humilhar ninguém. O que te frustra na situação atual? Por mais que a pessoa ela de repente está empregada, por mais que a pessoa até tenha um próprio negócio, pode ser que ela esteja frustrada, porque não é o que ela ganha, mas é o estilo de vida que ela tem. E tem aquelas pessoas, geralmente, a gente fala assim que ela não tem nem tempo, né, para elas mesmas, mas ela tem dinheiro. Então, o máximo que ela tem é dinheiro. Mas ela não tem tempo para a família, não tem tempo para ela, não tem um estilo de vida saudável, né? Geralmente, muitos empresários estão assim. Tem aquela outra pessoa que até tem tempo sobrando, mas o dinheiro não tem. Então ela está ali disponível, né? Fica na Netflix o dia inteiro, enfim, mais dinheiro não tem. E tem aquela outra terceira, que é a pior de todas, né? Que ela não tem nem tempo nem dinheiro. Aquela pessoa que nunca tem dinheiro para nada, mas quando você chega e chama ela para alguma coisa, ela fala: Olha, eu estou muito atarefado, eu tenho um compromisso aqui, um compromisso ali, mas dinheiro que é bom não tem, né? Enfim, então alguma coisa está frustrando a vida da pessoa. E terceiro, aí vem então a pergunta de transição. E se você pudesse mudar alguma coisa, o que seria? Porque aí a pessoa mesma vai responder qual seria a boa solução para a vida dela. E eu pergunto para vocês que estão aqui hoje: como está a sua vida financeira? Você está feliz com aquilo que você está ganhando? Você consegue pagar as contas sem nenhuma preocupação? Você consegue ter dinheiro para te trazer a segurança que você precisa para realizar sonhos e ainda ajudar as pessoas à sua volta? E eu te pergunto ainda, o que você
O que para você hoje é frustrante? Será que é a falta de tempo? Será que é a falta de ter um estilo de vida que tenha uma alimentação saudável? Será que o que te frustra é porque você não tem, até consegue pagar as contas, tal, de forma meio apertada, mas não consegue fazer uma viagem, não consegue curtir a vida, não consegue realizar os sonhos das pessoas à sua volta, conseguir, de repente, algo melhor para os seus filhos? E se você pudesse mudar, o que você mudaria na sua vida? Imagine que você tem uma uma lâmpada de Aladim para você poder esfregar e fazer 3 pedidos. Quais seriam esses pedidos? E aí, quando você traz essas perguntas, você traz a consciência. Eu acredito que alguns de vocês aqui começaram a pensar na sua própria vida. E por que nós não podemos pular essa etapa? Porque quando você pula essa etapa de diagnóstico, você cria uma resistência, a pessoa cria uma resistência em relação àquilo que você vai mostrar. É muito comum que as pessoas, quando você começa a apresentar já de forma aleatória a proposta, a oportunidade que você tem, independente se é a melhor do mundo, é o melhor produto, não é isso. Mas as pessoas, quando elas não se identificam com a dor que elas estão tendo no momento, elas começam a fazer comparações. E elas saem fora daquele caminho que você está tentando levar elas e começa a fazer comparação. E aí, quando entra na comparação, começa a gerar resistência. Quando começa a gerar resistência, você já perdeu a pessoa. E aí, você perder a pessoa, você perdeu o seu tempo e, de repente, perdeu até um diamante que poderia estar na sua rede. Né? Como foi falado aí, em relação ao seminário, né? E é muito importante, né, que nós possamos estar ajustando as coisas, alinhando, porque quando você leva, por exemplo, uma pessoa como visitante, como um convidado, para uma reunião onde vai ter um, sei lá, um treinamento de liderança, por exemplo, a pessoa fica perdida, né? Ela não entende de fato o negócio. Então é muito importante que exista um caminho e os passos sendo dados ali para que a pessoa possa realmente visualizar, né, a oportunidade. E depois aí então que ela já estiver dentro da oportunidade, ela começa a seguir um caminho de aprendizado, conforme nós vamos ver aqui. Segunda etapa, chamado à aventura, né? Você vai despertar a curiosidade e a esperança na pessoa. Então, a partir do momento que ela já teve a consciência ali da dor, do momento que ela está, de como está a vida dela, tanto na questão financeira, estilo de vida, a questão de liberdade, e aí você vai trazer, então, a oportunidade como uma solução transformadora. Você vai plantar uma semente de mudança. Você vai trazer, então, algo que possa fazer sentido para ela. Porque quando ela coloca as expectativas, né, quais seriam os desejos, né? Se você pudesse colocar aqui nessa lâmpada de Aladim 3 desejos, quais seriam? E aí você vai falar, olha, eu vou te apresentar algo que vai fazer sentido e vir vai vir ao encontro das suas necessidades, daquilo que você está colocando. Então você cria uma conexão. E aí você traz, né, as colocações. Se você pudesse ter uma renda extra trabalhando da sua casa, imagine você falando isso para uma mulher que cuida dos filhos, que ela decidiu ficar com filhos pequenos para ver os filhos crescerem, mas por outro lado, essa escolha traz uma certa consequência financeira ali para a família, aonde só o marido trabalha e aí o que ganha não consegue de repente ter uma vida mais tranquila, né? E aí você traz uma oportunidade dessa para uma mulher como essa, é algo extraordinário, né? E quando você traz perguntas abertas, né? Você atrai a mente da pessoa. E se você pudesse, né? Se você pudesse, é a oportunidade, né? Você não está declarando assim, olha, você precisa, você tem que. Não. Você traz assim uma pergunta que faz a pessoa pensar. Imagine um script de 3 passos, né? Você conectar com a frustração identificada ali no diagnóstico. Depois, você faz a pergunta que abre a possibilidade. E terceiro, você deixa que a pessoa possa responder. E aí você não explicou nada ainda, calma. Você está só fazendo
ali uma introdução, uma conexão, um processo de trazer a pessoa para aquilo que você quer apresentar. E aí você também está trazendo a esperança, a possibilidade de mudança ativa, né, da emoção. Terceiro, a recusa do chamado. Você vai começar então a entrar na parte de medos e objeções, né? E é natural que as pessoas possam criar alguma resistência, mas nós temos que entender, presta muita atenção nessa parte que a resistência ela não é uma rejeição. A resistência é algo natural, porque o nosso cérebro ele tem essa tendência de nos proteger em relação às mudanças. Quando você fala de mudança para alguma pessoa, é natural que a pessoa sinta, né, essa instabilidade, o medo, e possa trazer, no primeiro momento, uma certa resistência. Isso é muito natural, né? Por quê? Porque nós funcionamos dessa maneira. E aí, você traz, você vai estar entendendo quais são as objeções que a pessoa vai estar apresentando. E quais são as três principais objeções hoje? Ah, eu não tenho tempo. Eu não sei vender. Será que funciona? E baseado nessas objeções, você, na sua apresentação, você vai estar colocando informações que vão quebrar essas objeções. Porque nós temos depoimentos como prova social, assim como nós temos informações que geram autoridade, né? E que vão de fato quebrar essas objeções. Muitas pessoas que desenvolvem esse modelo de negócio, elas não têm tempo. E aí, quando você mostra que existe um processo aonde você pode desenvolver esse negócio apenas se dedicando de 1 a 2 horas por dia, você mostra para ela que é mais fácil do que ela imaginava. Ah, mas o que são 1 ou 2 horas por dia dentro de uma rotina diária corrida? Fala assim, não é que você não tem tempo, a gente pode organizar dentro do seu tempo aquilo que você precisa fazer. E até vocês que estão aqui hoje, se você fosse pontuar, se você fosse gravar durante todo o seu dia o que você faz de fato para a Glow Life hoje, você trabalha de 1 a 2 horas por dia? Será que você faz isso de fato? Será que você entende, né, como a gente já tem falado em alguns treinamentos, que você precisa dedicar 1 hora de treinamento por dia e de 2 a 3 horas de aplicação. E quando você faz um trabalho, uma agenda programada, você consegue, é, você consegue colocar todas essas horas, essas 3, 4 horas, dentro do seu dia a dia, por mais que você trabalhe num outro emprego. É uma questão de disciplina, é uma questão de você ter uma organização, um planejamento, né, para você poder estar todos os dias estudando 1 hora e aplicando de 2 a 3. Agora, vamos lá. Se tivesse que se você tivesse que responder de 0 a 10, o quanto que você tem todos os dias dedicado 1 hora de treinamento a respeito do negócio? Qual seria a nota que você daria para você hoje? Por que isso? Porque a gente precisa ser coerente com os nossos resultados. Como que você quer ter resultados diferentes se você não pratica de forma diferente, se você não está agindo de forma diferente? Ou ainda, né? Algumas pessoas que têm feito isso, que têm se dedicado, quais são os resultados que elas estão tendo? Algumas pessoas que poderiam dizer assim: olha, eu não tenho nenhum tempo para agregar no meu dia, porque eu já tenho uma empresa, ou eu tenho 2 tipos de negócio, ou eu tenho filhos, eu tenho casa, eu tenho, enfim, poderiam justificar de várias maneiras. Mas
porque elas querem transformar a sua vida, porque elas entendem que existe uma oportunidade de transformação, elas vão pagar um preço neste momento, talvez de ter um pouco de sacrifício para que daqui a alguns meses elas possam ter essa liberdade. Então existe uma visão de recompensa, né? E a recompensa ela chega. Não sei vender. Como que você responde essa objeção diante do que nós temos mostrado aqui para vocês? Qual seria a resposta correta? Você vai trazer o conhecimento dessa pessoa, que existe metodologia, que existe técnica que são aplicadas e que ela vai estar aprendendo no sistema Max de treinamento. Ou seja, não importa o quanto que ela sabe, e de repente até é bom que ela não saiba nada, porque ela vai aprender da maneira correta, sem nenhum vício, né? E quantas pessoas que começam esse modelo de negócio, começam na Gloi e nunca venderam nada, e nunca fizeram rede. Tem uma das pessoas assim que hoje tem tido um resultado incrível aí do Nordeste, que chegou para mim e falou: Poxa, mas eu nunca fiz rede, eu nunca cadastrei ninguém, eu já participei de outras empresas, mas sempre foquei na parte de venda de produto, mas não fiz rede. E hoje aí tá demonstrando uma grande líder, né? Então você percebe que existe um processo de aprendizado que todos nós podemos aprender. E é aquilo que nós falamos: você ganha enquanto aprende e aprende enquanto ganha. Então, fique tranquilo, nós temos uma metodologia. A metodologia fala de processo de aprendizado que qualquer pessoa, independente do nível, pode aprender. Será que funciona? Como que você contradiz, como que você quebra essa objeção? Mostrando resultados. Aí, se você não tem um resultado ainda, não tem problema. Ah, eu acabei de começar, eu comecei agora no negócio e eu não tenho resultado, mas tem outras pessoas que já estão no negócio que têm resultado. E aí você vai mostrar para as pessoas, olha só, essas pessoas aqui já estão aí há 2, 3 meses, olha os resultados que elas estão colhendo, porque elas aplicaram aquilo que são informações passadas no sistema Max de treinamento e elas estão tendo resultado. Então, realmente funciona. Então, qual é o objetivo aqui? É você validar de forma empática e não combater aquilo que a pessoa criticar ou criar algum tipo de atrito com a pessoa ali, mas você vai validar, né? E até mesmo dizendo, olha, é muito comum as pessoas terem essas dúvidas, né? É muito comum e é muito importante você ter essa dúvida. Por quê? Porque você me dá a oportunidade de te mostrar algo que vai não só te convencer, mas também vai trazer para você uma informação que vai depois ser usada por você mesmo contra as pessoas, tá? Então, será que as pessoas que não têm tempo, elas são pessoas para o nosso negócio? Sim. Será que as pessoas que não sabem vender, elas são para o nosso negócio? Sim. E será que as pessoas que nunca tiveram resultado com nada, elas são para o nosso negócio? Sim, porque nós temos algo para realmente transformar a vida das pessoas. Ponto 4. Cunha, se você quiser falar alguma coisa, viu, pode me interromper e pode trazer um complemento aí, tá bom? Vocês estão me ouvindo, né? Ok, vamos lá. Ponto 4. Encontro com o mentor. Você é o guia e o guia confiável. Qual é o papel? Qual é o seu papel como guia desta pessoa? O mentor, ele não é o herói, né? Nós falamos aí dessa trajetória do herói. O mentor, ele não é o herói. Quem é o herói é o empreendedor. É a pessoa que você está cadastrando. Você é apenas o guia. Você vai ser o mentor dessa pessoa. Então, você precisa ser autêntico. Você não pode, de repente, demonstrar toda aquela perfeição, demonstrar uma distância, né? Em relação àquilo que você é e àquilo que a pessoa é. Você precisa criar uma conexão. Quanto mais próximo em relação a, ao perfil daquela pessoa você é, mais você vai conectar com aquela pessoa. Inclusive,
Por exemplo, quando algum tipo de pessoas, até profissionais de saúde ou profissional liberal, por exemplo, um advogado ou um empresário, eles chegam no nosso negócio, eles começam a buscar pessoas como eles, né? Que já têm a mesma função, que têm a mesma característica ali de atividade, né? Então isso é muito legal porque conecta, né? Outra coisa, mostre a sua jornada de superação, como eu acabei de fazer. Eu contei uma história para vocês verídica, verdadeira, que eu passei por isso, né? Foi uma dos momentos de superação na minha vida muito relevante. E também ofereça ferramentas, né? Então você vai sempre mostrar que tem uma oportunidade, que tem um próximo passo, e de forma muito clara e transparente. As pessoas seguem quem sabe para onde está indo. E aqui nesse ponto, eu quero fazer você pensar. Quando você está sendo um mentor de alguém e você não tem um caminho definido, porque você está em vários caminhos, né? Porque você abre uma pasta como um vendedor de seguro e você tem várias propostas. Você acha que você está passando algo de confiança para essa pessoa? Eu não estou falando no nível de vendedor, tá? Se você é um vendedor, tudo bem. Você é uma pessoa que não entra aqui nessa questão do que nós estamos construindo. Mas você que quer ser um diamante, você que quer ser um grande líder nesta empresa, você que quer ter um resultado acima de R$ 3.000 por mês, tá? Você que quer ir além. Você acha que se você estiver pulverizando hoje o seu caminho, né? Você está indo para lá hoje e também para outro caminho, né? Você tem várias bandeiras que você defende. Você acha que você está passando confiança ou instabilidade para as pessoas que você vai cadastrar, né? Ah, aquela história, não, a gente não pode colocar os ovos na mesma cesta. Quando você ouve essa frase, se você não interpretar da maneira correta, você pode agir de maneira errada e ter um resultado errado. Se coloque no lugar desta pessoa que está conhecendo o negócio agora, está te conhecendo agora. A pessoa até pode achar que o negócio é legal, mas que o patrocinador dela é mais ou menos, né? E até por isso que a gente percebe e vê que tem muitas pessoas que vêm para o negócio, mas não conseguem permanecer ou não gostam do patrocinador porque percebem alguma falha, alguma situação, né? E até fica com medo, porque imagina o seguinte: eu vou construir uma rede aqui, daqui a pouco essa pessoa que está em outra empresa também vai começar a querer abordar a minha rede, os meus contatos, para aliciar para outra empresa. Então gera uma insegurança, uma instabilidade. Eu só quero que você pense sobre isso, tá bom? Você é livre para fazer o que você quiser, mas eu só estou querendo que você pense se é coerente, se é algo favorável, se é algo ecológico, ou seja, se é bom para todas as pessoas, né? As pessoas seguem quem sabe para onde está indo. Essa frase é muito clássica. Então, se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar pode parecer certo, né? 5, cruzando o limiar, cruzando a porta, de fato, da decisão. O momento da decisão chegou, né? O momento onde que a pessoa vai passar por essa porta e aí não tem mais volta. Um momento onde existe um comprometimento, um compromisso que se torna real. Essa transição de interessado, né, de um prospecto para um empreendedor, ela passa por esse ponto aqui. E como que você vai facilitar essa decisão? Primeiro, você vai reduzir os riscos percebidos. Então, é muito importante que vocês tenham clareza de quais são as principais objeções, de quais são as principais falas, teorias, narrativa que as pessoas têm, porque na sua própria apresentação você já coloca essas informações, já quebrando todas as objeções, né? Você traz ancoragem. A pessoa fala sobre a questão de, geralmente, muitos, né, perguntam assim, qual é o valor da ativação mensal? Qual é o preço do produto? Qual que é o valor do kit de entrada? E quando você já coloca na apresentação de forma que a pessoa você já quebra a objeção,
você está facilitando a pessoa decidir. Você está facilitando, entendeu? Por quê? Quando você traz, aí nesse caso aqui, é importante você trazer a ancoragem, que é a comparação. Então, por exemplo, o produto é caro. Olha, nós trabalhamos aqui com produto, com tecnologia, com qualidade na matéria-prima, com certificação, enfim. E que hoje, se você levar numa farmácia de manipulação, você vai ter um produto aí acima de R$ 700. E por que que nós conseguimos reduzir em muito o preço desse produto? Primeiro, porque existe um processo de escala, ou seja, a produção não é individual, né, como na farmácia de manipulação. Ela é feita em escala, então a gente consegue ter um preço melhor. Segundo, porque a própria empresa compra matéria-prima. Não é como algumas empresas que vão lá e coloca só o rótulo em um produto que está envasado. E aí você percebe que existe mais do mesmo em todas as empresas, porque todo mundo chega na fábrica e tem um cabelo pele unha pronto, um ômega 3 pronto, vai lá e só faz o invase, só faz o rótulo, né? Não tem um desenvolvimento. E nós temos um produto que é desenvolvido exclusivamente pela empresa, né? Com toda essa qualidade, com quantidade de ingredientes, porque nós temos um trabalho de nutrição celular sistêmica, ou seja, os nossos produtos eles não são apenas para um benefício, mas vários benefícios. E aí a gente trabalha um equilíbrio na questão do preço, né? Porque quando você pega as empresas multinacionais que têm produtos de qualidade, qual é o preço que elas vendem os produtos? Acima de 350 a R$ 500. Então você começa a fazer essa comparação. E nós, como empresa nacional, nós temos a qualidade semelhante ou superior a essas empresas, porém, por ser uma empresa nacional, nós conseguimos reduzir o preço, sem perder a qualidade. Então você quebra ali a objeção de preço sobre a questão do kit, né? Nós temos um kit que você vai adquirir o produto já com desconto, então você tem um kit de adesão que pode ser 350, que pode ser R$ 700, que você pode até parcelar em 12 vezes, tem a diferencinha de taxa, mas vale a pena, ou seja, para facilitar a pessoa de estar no negócio. E por que que é importante ela estar com um kit de 700 e não de 350? Porque o kit de 700 ela vai ter acesso a mais produtos. E hoje, a grande perda que nós temos não é financeira, é tempo. Então, imagine o seguinte: se a pessoa ela entra com um kit de R$ 700, ela vai adquirir 4, 5 produtos. Ela vai ter acesso e vai estar tendo uma experiência com 4, 5 produtos. Qual é o potencial de resultado que ela vai ter com o conhecimento prático de ter acesso, de estar experimentando aqueles produtos? Muito maior. Agora, se ela pega 2 produtos, aí de repente ela até vende os produtos e nem usa o produto, ela não vai ter uma experiência com o produto, ela vai ter um retorno muito mais prolongado, vai demorar muito mais. Então, tudo isso você precisa estar colocando na hora do fechamento, né? Você precisa mostrar que o primeiro passo, ele é simples, ele é pequeno, né? E tem que ser rápido. Por quê? Porque ela vai precisar é, já estar dentro do negócio para pegar o próximo passo. Não é que ela vai aprender tudo antes de fazer o fechamento, não. O primeiro passo é fazer o fechamento, depois as outras coisas vão vir ao longo do tempo. Ah, mas e se eu não gostar do negócio? Fica tranquilo, você pode desistir a qualquer momento. E você não vai perder. Por quê? Você adquiriu 2 produtos com desconto, produtos que vendem, que, que, que praticamente você vai estar utilizando e melhorando a sua saúde. Então é importante que você não queira casar com a pessoa no primeiro encontro. Você não queira pedir a pessoa em casamento na hora que você conheceu ela, mas existe um processo de compromisso que vai passo a passo. Mas tem que ter o comprometimento. Também você não pode deixar o negócio solto, né? Ah, não, eu não vou ficar em cima da pessoa, não vou ficar. Não, existe, vocês vão ver aqui o passo a passo, como é importante, né? Porque tem que ter o compromisso assumido, né? Mesmo que seja um compromisso de pequeno passo, mas tem que ter uma ação gerada, e aí sim você vai seguir com cada passo e cada momento, tá? Então você precisa sempre passar segurança. Na hora do fechamento, a segurança ela é fundamental para que a pessoa possa ter tranquilidade de decidir estar no negócio, tá?
ok? Sexto ponto, testes, aliados e inimigos, né? Vamos ver aqui, então, aonde vai aparecer os primeiros desafios e também os aprendizados. Campo de treinamento. Os primeiros desafios ao novo empreendedor é onde ele aprende, onde ele falha, onde ele faz ajustes, ele cresce. Então, sempre é importante você, como mentor, transmitir essa segurança, transmitir essa tranquilidade para a pessoa que ela está num processo de aprendizado. E é natural que nesse processo de aprendizado possa ocorrer alguma falha, possa ser necessário alguns ajustes, possa ser necessário algum aprendizado. Então, dentro desse primeiro momento de campo de treinamento, vamos colocar assim, muitas coisas irão acontecer e é totalmente normal, é comum. É, na primeira apresentação que eu vou fazer, eu não vou ser perfeito, né? Porque eu estou também no processo de aprendizado. Agora, eu vou deixar para fazer a apresentação só no dia que eu tiver sabendo de forma perfeita? Não, porque aí eu nunca vou fazer. Então, é melhor você estar fazendo o processo ali, aprendendo, e até por isso que é bom, às vezes, você ter uma lista e algumas pessoas você vai fazer teste com elas. Tem pessoas que você sabe que não é para o negócio mesmo, que talvez não vai nem se cadastrar, começa a fazer apresentação para essas pessoas. O importante não é que elas vão falar sim ou não, o importante é que você está sendo desenvolvido, você está treinando as suas habilidades, né? E como se preparar? Estabeleça expectativas realistas. Não queira subir a régua se não é o momento ainda. Seja coerente, né? Prepare-se para os desafios. Entenda que você vai passar por desafios. Entenda isso. Você já tem essa mentalidade. E aí você já está blindando as suas emoções. Posicione, tenha um posicionamento de mentalidade que os desafios eles são importantes para o nosso crescimento. Você pode perceber que depois que você vence um desafio na sua vida, em qualquer área, você sempre sai mais forte, sim ou não? E você vai para o próximo nível. E quando você já tem essa mentalidade e transmite essa mentalidade que os desafios são importantes, você consegue transmitir algo favorável para o seu empreendedor. Agora, quando as pessoas elas colocam que os desafios são frustrações, são situações que, porque eu estava num outro negócio que não deu certo, porque a empresa tal, porque o meu ex-patrocinador, porque isso, porque aquilo, são desafios que a gente passa todos os dias. Vamos deixar essas coisas que para trás ficam e vamos prosseguir para o alvo. Vamos nos posicionar com que todas essas experiências anteriores que nós já passamos são para o nosso crescimento. Você pode ser uma pessoa hoje muito mais madura por todas essas experiências anteriores. Então, esses testes, eles podem ser aliados. Esses desafios podem ser aliados, né? Por quê? Porque os desafios que você enfrentará ou enfrenta agora são exatamente o que vai te transformar, o que vai te levar. E é muito interessante e bacana quando você chega para alguém da sua rede e ele traz algum desafio e fala: Nossa, eu passei por isso. E aí você pode abrir o seu coração e ser o próprio exemplo e ser a própria prova social para aquela pessoa, né? Isso é muito legal quando nós podemos servir de exemplo para as outras pessoas em relação ao processo de vencer, de enfrentar as situações desafiadoras, né? E nós temos que passar por isso. Existem muitas coisas que são boas para nós, né? As pessoas elas temem, elas têm receio de passar por desafios. E eu quero dizer uma coisa para você: tire da sua cabeça que não é o país das maravilhas. Nenhum negócio ele tem um caminho que não vai ter obstáculos. E é importante que você tenha esses momentos de desafios para o seu crescimento. Sétimo ponto, sétima etapa, aproximação da caverna oculta, preparação para o grande desafio.
tá? É o momento da verdade. Então você começa ali com alguns desafios e tal, e vai vencendo, e tudo aquilo te prepara para algo ainda maior. A preparação para o maior desafio, geralmente, a primeira venda, né? É, ou até mesmo uma apresentação importante. Então imagina o seguinte: você está ali fazendo a apresentação 1 a 1, né? E você pode ter alguns erros, alguns acertos, enfim. E você vai ajustando. Aí, de repente, chega a oportunidade de você, diante de várias pessoas, estar à frente e fazendo uma apresentação do negócio. Olha que bacana. E é esse momento que você vai vencer esse grande desafio. É esse momento que você vai romper, né, esse nível, né, e você vai para o próximo nível. Então, vamos fazer aqui um checklist dessa preparação. Você precisa trazer ali uma revisão dos scripts, dos materiais, né? Você pode fazer um alinhamento com o seu mentor, identificar as objeções e também criar um plano de contingência, né? Onde você vai estar sempre é, rotacionando ali para trazer novas pessoas. Então, se você trabalhar de forma organizada e se preparar para isso, né? E é melhor você estar preparado para a oportunidade de não ter nenhuma do que você ter uma oportunidade de não estar preparado. E também, pessoal, a gente precisa entrar numa mentalidade que não é somente o principal líder da região que vai estar fazendo a apresentação, mas é necessário que todos participem. Eu acho muito bacana o que tem acontecido ali no Rio de Janeiro, né? Todos os sábados eles têm uma reunião, um encontro de liderança, e nas últimas reuniões, nos últimos tempos, as pessoas estão se destacando, estão se levantando para fazer apresentações, apresentação de negócio. Alguns que são bronze, alguns que são prata, e estão ali despertando, né, para vencer esse desafio. Talvez o desafio de falar em público, talvez o desafio de compartilhar aquilo que eles entendem sobre o negócio, né? E o seu papel como líder, como mentor, nesse caso, e nesse momento onde a pessoa está crescendo, é estar presente, é estar do lado dela, é estar junto com ela. Eu falei esses dias, né? Que primeiro eu faço e você vê, depois eu faço e você me ajuda, depois você faz e eu te ajudo, depois você faz sozinho. Agora, você imagina se a gente cria um padrão de uma ou duas pessoas só que vai fazer tudo. Isso não é algo duplicável. Então, hoje, muita coisa que nós temos feito aqui para todos é porque nós queremos criar uma cultura organizacional de duplicação para que haja uma linguagem. Então, vocês percebem que é necessário que haja uma coerência, um equilíbrio, uma forma de se falar e principalmente daquilo que não deve se falar a respeito do nosso negócio. Então a gente está tentando criar, a gente está procurando criar uma cultura organizacional para que haja a inclusão de outros líderes nessas apresentações que a gente faz, por exemplo, de terça-feira, né? E quando a gente coloca alguém, existe ali também um feedback, né? A gente sempre está analisando, sempre está pontuando, né? Por mais que as pessoas estão já experientes dentro desse modelo de negócio, mas a gente está sempre num processo de aprendizado. Isso é muito importante. E você precisa dar oportunidade para as pessoas. Então, você que está aí na sua cidade, você que está aí na sua região, né, você precisa, como mentor, as pessoas que estão entrando na sua rede, você precisa estimular elas a estar indo para o próximo nível também de desenvolvimento, né? As pessoas que querem seguir e estarem fazendo rede, porque assim, existe algumas questões, alguns pontos que acontecem, né? Que a gente percebe que não são favoráveis. Por exemplo, você tem um líder, e aí aquele líder, ele tem várias pessoas abaixo e todo mundo corre para ele, ao invés de você ficar, você se desenvolver, você crescer
gerar essa maturidade e começar também a contribuir para aqueles que estão abaixo de você. E aí, se você corre sempre para esse líder, além de sobrecarregar ele, daqui a pouco ele não consegue nem dar atenção para todo mundo e também nem fazer o trabalho dele, não existe duplicação. Não existe esse processo de aprendizado que eu falei agora, né? E também você não ganha autoridade quando você não se desperta para ser um líder, para liderar o seu grupo. Você precisa sempre de, não, deixa eu ver com o fulano, deixa eu ver com o ciclano, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo. Deixa eu pedir aqui no grupo uma ficha técnica, deixa eu jogar no grupo. Não, você precisa já estabelecer um padrão de liderança. Cada um de nós precisamos ter ali, né, um backup de todo o material da empresa, estudar a apresentação, ver os vídeos de treinamento dos produtos. Eu acho fantástico quando algumas pessoas que conversam comigo e falam sobre os produtos e começam a destacar os benefícios, eu vejo que as pessoas estão estudando, estão aprendendo. E é isso mesmo que nós temos que fazer. Nós temos que nos aprofundarmos, sermos peritos daquilo que nós queremos, daquilo que nós fazemos, é o nosso trabalho. Se você quer ser profissional, então faça tudo de forma profissional. E principalmente a duplicação. Porque as pessoas elas vão fazer aquilo que você faz, não aquilo que você fala. Então, se você for uma pessoa, de fato, que vai chegar a diamante, você precisa, na prática, aplicar esses conceitos. Não adianta, mais uma vez, eu conhecer, eu ter o conhecimento, eu sei o que tem que ser feito, mas eu não faço. O mais importante não é o quanto eu sei, mas é o quanto eu aplico, o quanto eu estou realmente colocando em prática. E eu não estou dizendo que você precisa saber tudo. A pessoa não consegue fazer um pedido, não tem problema. Ela não sabe ainda, mas ela vai aprender. Então você vai ali, você vai ajustando aqui. Agora, se ela não sabe fazer o pedido hoje, não, eu vou fazer para ela. Amanhã ela vai fazer outro, eu vou fazer para ela. E assim, ela nunca vai aprender. E ela nunca vai sair daquele estágio. E aí, sempre o resultado dela vai ser mediano. Então, a gente precisa ter essa consciência, essa visão além, que todos nós precisamos crescer, para que você possa ir para o próximo nível e o outro, e assim sucessivamente, tá? Ponto 8. Provação suprema, o momento de maior dificuldade. Aqui nós estamos falando entre o segundo e o terceiro mês de uma pessoa que começou no negócio. É onde entra o processo de crise, aonde entra o processo de dúvida intensa, aonde entra a vontade de desistir. E 70% das pessoas desistem nesse momento aqui. Existe aqui uma matemática, né, que a gente percebe. E por que que geralmente as pessoas desistem no segundo, terceiro mês de negócio? Existem várias razões, né? Talvez a falta de suporte, talvez a falta dela estar se conectando com o negócio, com o sistema, né? Por exemplo, a pessoa não veio nas reuniões, na reunião online. Se ela passa muito tempo, daqui a pouco perde o sentido, perde o valor, perde a motivação, né? A pessoa, quanto menos ela sabe a respeito de algo, menos valor ela vai dar para aquilo. Agora, você como um patrocinador, como um mentor, qual que é o seu papel dentro desse processo todo? Você tem que manter ali esses 3 meses a pessoa com cuidado, como se ela estivesse numa UTI e você fosse o médico dela. Os 3 primeiros meses de um prospecto, ele está na UTI. Ele precisa de cuidados muito de perto. É como se fosse um bebezinho. E nesse processo, você precisa estar ali junto com ele. E eu vou falar uma coisa: quem passa por 2, 3 meses do negócio provavelmente se torna um líder. Se você está dentro desse negócio há mais de 2, 3 meses, você tem grandes chances de se tornar um grande líder desse negócio. Estou falando para você que são os números, tá? Não sou eu que estou na prática dizendo, mas existe um conceito em relação a isso. Então, talvez você tenha olhado para o seu negócio de uma forma
Não que você não se preocupa, você se preocupa sim, mas você está um pouco perdido. E essa informação ela é muito importante, porque você precisa ter os dados da sua rede nas mãos, você precisa ter os dados ali das pessoas mais próximas, do primeiro nível, segundo e terceiro, mais próximas de você. O quanto que essas pessoas estão participando das reuniões, o quanto que essas pessoas estão se ativando todos os meses, usando os produtos. E mais importante, você tem que entender que a pessoa é mais importante do que o dinheiro que ela vai trazer para você. E quando que você demonstra isso? Quando você traz um acompanhamento de forma coerente. Não é só fazer aquele trabalho para cadastrar a pessoa e depois largar ela, né? Não, é você se dedicar realmente nesses 2, 3 primeiros meses para que aquela pessoa possa se engajar e possa realmente criar raízes no negócio. Porque depois que ela passar desse processo, dessa aprovação suprema, ela vai se tornar um líder dentro do negócio, tá? Um líder dentro do negócio. E aqui está também o porquê que muitas pessoas começam muito bem e, de repente, elas desistem ou se desmotivam no meio do caminho, porque não tem um acompanhamento, porque não tem ali uma consistência. E às vezes não adianta de jogar a responsabilidade para outra pessoa. Nós precisamos estar juntos, gente. Precisamos estar junto com elas, né? Porque aí você vai demonstrar preocupação mais ainda com a pessoa do que com aquilo que ela pode trazer para você. E 9, a recompensa, o resultado. A primeira grande vitória, o fruto da persistência, a validação tangível de ter superado a aprovação suprema e todos os outros desafios. E o interessante é que quando você vai vencendo um desafio aqui, outro ali, daqui a pouco você está realmente cheio de recompensas, né? Quais são as recompensas que você vai estar agregando para você? Financeira, porque você vai ter as primeiras comissões significativas. Hoje, uma pessoa que ganha uma comissão, um bônus no final do mês acima de R$ 1.000, dentro do nosso modelo de negócio, é algo muito significativo. Então, isso já traz uma recompensa, uma motivação. Uma pessoa que está ganhando hoje R$ 1.000 por mês de bônus, ela não sai do negócio. Ela com certeza vai querer mais, ela vai querer estar nos treinamentos, aprender, ela vai querer ir para o próximo nível. Emocional, sentimento de capacidade. Quando você alcança uma vitória, você se sente muito bem. O seu sentimento de falar, poxa, eu consegui, eu conquistei, eu venci os desafios, eu aprendi, eu apliquei. Social, reconhecimento e novos status, né? Reconhecimento daquilo que você conquistou, daquilo que você planejou, daquilo que você trabalhou. Você é merecedor dessa vitória. O que é recompensado é repetido. Celebre, então, cada vitória. Aquilo que você tem, independente do resultado, você precisa celebrar essas pequenas conquistas, porque cada vez mais você vai estar avançando em grandes resultados, em grandes conquistas. Etapa 10, o caminho sem volta, né? Ou melhor, o caminho de volta. De aprendiz a mentor. Então, você passou por todo esse processo e agora o caminho de volta é onde você vai estar aplicando como um mentor. Então, aí você já muda o foco. O herói, ele não luta mais apenas por si mesmo. Ele olha para trás para ajudar os outros. Então, você vai trazer essa estabilidade, que é uma renda recorrente previsível. Você vai trazer também uma liderança, né? A partir das suas experiências. Então, você saiu do nível de vendedor para um líder de rede. E propósito, acima de tudo, porque você sai do estágio de sobrevivência para servir as pessoas. E você só mantém o que tem se você entregar aquilo que você recebeu. E aqui é muito importante nesse momento que não haja orgulho, que não haja egoísmo, mas que haja um coração com o propósito de compartilhar e de servir as outras pessoas.
E você começa a servir no momento que você já aprendeu o caminho, né? E você quer ali ajudar as outras pessoas. E como nós estávamos falando no início, não adianta um cego querer guiar outro cego. Você nem passou pelo caminho ainda, você quer ser o mentor, você quer ser o professor, você quer ser o PhD das galáxias. Vamos fazer cada passo de uma vez. Não vamos tentar pegar atalhos. Ou nós vamos nos frustrar no meio do caminho. Etapa 11, a ressurreição, a confirmação dessa transformação, aonde você se transformou numa nova pessoa. Você não é a mesma pessoa. E você transformou o medo e se transformou em coragem, né? E quais são os pontos de transformação? Os resultados que você está tendo de forma consistente, a sua liderança que é reconhecida de forma natural pelas pessoas e a sua resiliência inabalável. A maior venda não foi o produto, foi a nova versão de você mesmo. Olha só o que você conquistou e quanto isso vale hoje para você, essa transformação. Etapa 12, o retorno com o Elixir, o retorno com a recompensa, o compartilhamento da transformação, o conhecimento compartilhado, a sabedoria que você vai derramar sobre as pessoas. O herói ele volta para casa não para descansar, mas também para curar, para compartilhar, para ajudar as outras pessoas. Então você tem aqui o processo, onde você recruta novos heróis, você torna eles mentores e eles vão reiniciar o ciclo, voltando a recrutar novos heróis, tornando-se mentores e assim sucessivamente. O verdadeiro sucesso é ajudar os outros a chegarem ao topo. Então aqui fala de alguém que entendeu que o seu propósito está em fazer algo para o próximo e não simplesmente ser egoísta de pensar somente em si. Como nós falamos na última terça-feira, quando você entende o seu propósito, você tem uma visão 3D. Você tem um caminho que ele está totalmente claro, que ele está totalmente pronto para você seguir com muitos resultados. Mas para isso você precisa se apaixonar por aquilo que você faz. Você precisa ser bom naquilo que você faz. As pessoas, você tem que identificar o que você tem que as pessoas precisam. E tudo isso precisa gerar uma renda financeira para você. Aí está o seu propósito em tudo isso. Bom, aqui nós temos alguns scripts, né? Que vai ficar dentro desse material também, para vocês poderem estar estudando. Aqui nós temos um script de abordagem inicial, de quebra-gelo, onde você vai se conectar com as pessoas, tá? E é importante, sempre que você vai conversar com alguém, existir a pergunta de permissão. É como se a pessoa fosse abrir uma porta para você passar, né? Não é assim, você já liga para a pessoa e já começa a falar. Imagine você ligando para alguém e você já começa a falar sem a pergunta clássica. Você pode falar agora? Geralmente, né? Esse seria o ideal, mas tem pessoas que não, ela já liga e já começa a falar. Ela começa a ser indelicada, você já perde com isso, né? Agora, quando você faz a pergunta clássica, você aumenta a resposta ou a taxa de resposta de sim em 80%. Agora, hoje, né, diante da circunstância que nós vivemos, talvez até é mais importante você mandar uma mensagem no WhatsApp antes. Eu preciso falar com você, em que momento que eu posso te ligar, né? Enfim, então tem várias formas de você criar abordagem, de você poder chegar àquela pessoa, tá? Nós vamos ter vários scripts aí, mas aqui é só um exemplo, né? Para você poder já entender um pouquinho. Depois nós temos também a apresentação da oportunidade. Então você vai ter um script de como apresentar a oportunidade em 10 minutos. Você vai contar a sua história de antes e depois, né? Conforme nós falamos ali, a jornada pessoal, e você vai entender como contar essa história. Você vai trazer o problema, a dor do mercado ou até mesmo do prospecto, porque você já fez o diagnóstico antes, né? Então você vai trazer aqui a dor.
e depois você traz a solução. Então, é um passo a passo aqui, onde você apresenta a oportunidade como um veículo de transformação e depois a chamada, que é a decisão ou o fechamento. Você não vende o produto, você não vende o plano de carreira, você vende a liberdade que o nosso negócio, que o produto pode proporcionar para aquela pessoa. Alguém falou alguma coisa? Vamos seguir então. Script 3, quebrando as objeções. Você tem aqui também alguns materiais que você vai estar utilizando e estudando para trazer a quebra das objeções, tá? Algumas objeções mais clássicas que você já vai estar blindado quanto a isso, né? Então, é sempre importante você trazer as objeções que foram apresentadas e as objeções que não foram apresentadas. O que significa isso? Significa que muitas objeções a pessoa nem coloca, né? Ela não nem te pergunta, mas é importante que você conheça de fato as principais objeções, porque na sua própria narrativa você já traz um contexto onde você quebra essas objeções, né? Isso é muito importante. E assim você vai trazendo essa, essa apresentação sempre para o próximo passo, tá? Então tem esses materiais aí. Script 4, fechamento, né? Então você vai aprender aqui a fazer o fechamento de forma natural, conduzindo a pessoa de uma etapa a outra, né? E, e aí, então, você tem aqui também o, o script, né? Aqui, ó, a pergunta aqui interessante, ó. Não pergunte o que você achou, porque você está dando opinião, você está dando a margem para a pessoa falar que não achou interessante, né? Agora, quando você pergunta o que você mais gostou, é diferente, porque ela vai pensar em algum ponto, alguns pontos que ela mais gostou. Quando você traz a pessoa para dar uma resposta positiva, você leva a conversa para outro lado, né? Imagina você chegar para a pessoa depois que você terminou de fazer a apresentação e falar assim: o que que você não gostou? Aí ela vai começar, na hora que você faz a pergunta, a mente dela vai procurar alguma coisa que você falou que ela não gostou. Você acha que isso é positivo ou negativo no fechamento? E assim também como quando você pergunta o que ela mais gostou. E aí você vai entender o que que é importante para ela naquele momento, né? Às vezes a pessoa não entendeu muito o plano de carreira, mas ela viu o produto, ela gostou mais do produto, ou ela gostou porque tem ali um ganho já nos primeiros cadastrados de 40%, enfim. Alguma coisa vai fazer sentido para ela, ou algumas coisas vão fazer sentido, porque você fez a pergunta de forma correta, né? Então tem aqui o script de fechamento, né? De tudo que você viu, o que mais gostou? Ah, gostei da liberdade de horário. Ótimo. Você prefere começar com kit básico ou profissional? E já vai direto, entendeu? Então, você vai levando ela nos pequenos sims, né? Lembra o treinamento que nós passamos esses dias também, né? Que você vai seguindo ali em pequenas respostas positivas que te levam a uma grande resposta positiva, né? O fechamento é natural quando você conduz bem as etapas anteriores. Então, você não precisa ter problema no fechamento se você conduziu cada etapa de forma tranquila, de forma positiva, né? E os primeiros 7 dias, né? Então, esse processo dos primeiros passos, né? Você precisa garantir o sucesso inicial do seu empreendedor. E aqui que é importante ter já alguns resultados, né? De gerar resultados, porque a crença que ela vai ter nesses primeiros 7 dias do negócio é o que vai fazer ela permanecer no negócio depois. E aí que entra a questão aqui para você se ver, né? Será que quando você cadastra uma pessoa, você apenas cadastrou ela e deixou ela? Ou você está trazendo ali ela para perto, você está sempre em contato com ela todos os dias, analisando, gerando, né, uma programação, um plano de ação com ela, né? Vocês vão ter todos os materiais aí de primeiros passos para seguir, mas muitos de vocês já sabem. O simples é você, no mínimo, estar em contato com as pessoas e não ficar somente deixando que ela esteja dentro de um grupo
sabendo das reuniões pelo grupo. Não, mande no privado delas. Às vezes nós temos tantas oportunidades que são perdidas porque a pessoa que está começando, ela não sabe, ela não tem essa didática, ela não tem essa dinâmica. Então, você, como líder, como mentor, é a sua função de estar trazendo a pessoa para perto. Lembra que eu falei que os primeiros 3 meses são os mais delicados, tá? Então, você vai ter aí todo esse processo para poder estar trabalhando com a pessoa, estar dando esse acompanhamento, né? O patrocínio, a pessoa ela não se cadastra quando ela compra o kit, ela se cadastra no acompanhamento. Então, por isso que é importante que você haja como um patrocinador e não como um cadastrador, tá? E seja bem-vindo à sua tarefa, que é simples, usar o produto e sentir a diferença. Ou seja, olha só que script simples, né? A pessoa vai usar o produto. E aí você precisa estar conectado com ela para ver se realmente ela usou o produto, como que ela está se sentindo, né? E assim sucessivamente. E importante você também se preparar, né, para algum tipo de objeção, enfim, e tudo mais. Bom, plano de carreira, o caminho da ascensão, você vai poder mostrar para a pessoa também que existe um caminho a ser percorrido, onde ela pode alcançar os resultados, né, dentro de um tempo. Então, algo muito tranquilo, algo muito saudável, né, onde a maioria das pessoas podem alcançar esses resultados. Imagine só, em 3 meses você alcançar bronze. Bronze é 2.000 pontos. Tem pessoas que alcançam isso em uma semana. Mas quando você coloca 3 meses, você está colocando um prazo médio que qualquer pessoa pode alcançar, mesmo aquelas pessoas que não têm tanto tempo para se dedicar. Uma pessoa com 6 meses alcançar o nível de safira, já para estar ganhando acima de R$ 1.800 em 6 meses de negócio, se dedicando apenas algumas horas do dia, é muito tranquilo. Em um ano, ela chegando na graduação de esmeralda, já ganhando aí mais de R$ 3.500 por mês de renda extra, com 2 anos ganhando, chegando à graduação de diamante, com mais de 300 pessoas na rede, alcançando resultados acima de 8, 10 mil reais. Olha isso, gente. Isso é totalmente possível, mas você precisa entender o processo para você não se perder ao longo do processo. E mais do que títulos, cada degrau exige uma nova versão de você. O dinheiro sempre vai ser a consequência do seu crescimento pessoal. A pessoa que é bronze não é a mesma que vai ser prata, não é a mesma que vai ser ouro, não é a mesma que vai ser safira, e assim sucessivamente. Você precisa rever os seus conceitos, seus valores e o seu comportamento. Você não persegue o sucesso, você atrai o sucesso pela pessoa que você se torna. Essa é a frase. O sucesso que você atrai é pela pessoa que você se torna. E, além de tudo isso que nós falamos, você tem aí o suporte do sistema Max, que é o método de aceleração de forma exponencial, né? Você vai trazer aí uma nova mentalidade, um novo aprendizado, novos conceitos e conhecimentos. Por quê que o sistema Max ele é único? Primeiro, porque nós temos estruturado 6 fases diferentes de treinamento que vocês vão estar passando. Suporte, aonde você tem um mentor, né? E a pessoa não vai sozinho. Então, quando você tem aí alguém que você cadastra, você vai seguir como um mentor e vai se dedicar a essa pessoa. Outro ponto importante, ferramentas, né? Scripts, templates, tudo pronto. Você não precisa se preocupar com isso. Isso já facilita o processo para você. E também uma comunidade engajada e ativa, né? Você não vai trabalhar isolado, sozinho, mas você tem aqui todo um porquê você vai ter resultado nesse negócio. Quando não tem sistema, os resultados são muito pequenos, são inconsistentes e, com toda a certeza, não duram muito, né? Então, por isso que o sistema de treinamento ele é muito importante dentro do negócio. E mais ainda, aquilo que nós temos apresentado para vocês não é algo obsoleto, mas algo revolucionado e futurista, né? E aí então você tem uma taxa de sucesso que ela vai de 3 a 5 vezes maior
do que outros tipos de sistemas. Resultados comprovados. Você não vai estar sozinho, o sistema vai trabalhar com você. Sistema Max de treinamento é um método que vai acelerar os seus resultados. Você tem toda uma estrutura, tá? Que você vai seguir aí juntamente com toda a liderança. E você vai ter vários materiais de apoio, né? Para você poder estar utilizando a apresentação oficial, onde você vai ter um pitch de fechamento, né? Que seria ali a hora do fechamento de forma profissional, os vídeos de depoimentos, como prova social, e os kits também para você trabalhar as suas redes sociais para gerar atração. Né? É importante que você que está aqui quer ser um grande líder, você quer ser um diamante, você precisa ter as suas redes sociais. Você precisa ter um Instagram, é muito importante. Mas não coloque o nome da Glow Life, tá? Porque é um nome registrado, você pode ter problema. Então você pode criar um outro nome da sua rede social, você pode ser no seu próprio nome também, e ali você vai começar a duplicar as informações. A gente tem todos os dias postado alguma coisa no grupo, e é importante que você, no mínimo, faça um compartilhamento no status do seu WhatsApp. Isso é o mínimo do mínimo, tá? E ainda se você já começar a trabalhar algo mais de forma profissional, comece aí com o seu Instagram, com o seu Facebook. Isso é muito importante porque você vai transmitir a relevância da sua liderança, tá? Não reinvente a roda, use ferramentas que já funcionam, né? E aqui eu quero falar sobre os erros fatais que existe, que acaba acontecendo no meio do caminho, para você evitar essas armadilhas. Inclusive, só essa parte aqui desses 5 pontos de erros, nós temos todo um material com mais de 30 slides que nós vamos estar passando para vocês na próxima aula, tá? E esses erros fatais são armadilhas que você pode acabar caindo, né? O caminho do fracasso. Pequenos erros de julgamento que destrói grandes organizações. Primeiro, prometer riqueza rápida. Às vezes você quer trazer uma pessoa para o negócio, né? E você quer convencer ela de forma errada. Ou até mesmo, né? A gente percebe em outras empresas que cada um dá o que tem. Então, como às vezes eles não têm valores que são perceptíveis dentro do produto ou dentro do plano de carreira, eles começam a trazer informações. Olha, fulano está ganhando muito dinheiro, ciclano está ganhando muito dinheiro, então quer levar por esse lado. E aí, você é como se você estivesse falando assim para a pessoa: ó, se você vier para cá, você vai estar ganhando muito dinheiro como aquela pessoa ali. Isso não é uma verdade. Porque aquela pessoa que está ganhando muito dinheiro é porque, de fato, ela já está há 20 anos trabalhando dentro desse modelo de negócio e ela já construiu um network, rede que ela trouxe de vários outros negócios que ela já tinha anteriormente, que fez ela chegar rápido ao diamante, tá? E existe um processo, existe um caminho a ser percorrido. E não é interessante que você, de repente, do dia para a noite, eu já bati o diamante. Gente, é importante que você tenha consistência, que você tenha as suas bases muito bem estabelecidas. E é importante você duplicar que a consistência, ela é muito mais importante do que o tempo do resultado. E tudo é resultado. Se você bateu bronze, é o resultado. Não significa que só quando você bater diamante é que você teve algum resultado, não. Qualquer resultado que você já teve, do ponto que você estava e o ponto que você está hoje, seja porque você ganhou R$ 100, R$ 200, ou porque você bateu bronze ou prata, não importa, você já está diferente do ponto que você estava. Você já andou, já percorreu o caminho. Segundo ponto, recrutar qualquer pessoa. Essa parte do recrutamento é muito interessante, por quê? Porque é importante você avaliar quem você está trazendo para o negócio e qualificar essa pessoa primeiro. Porque quando você fica na ansiedade de cadastrar qualquer pessoa, além de você perder essa pessoa nos 3 primeiros meses, mais do que isso, você perdeu o seu tempo. Aí você vai fazer uma avaliação do seguinte, e até eu pergunto para vocês que estão aqui, que já passaram por isso.
O valor do bônus que você ganhou daquela pessoa valeu o trabalho que ela te deu? E por quê? Porque você não fez a qualificação do processo de recrutamento. Todas as pessoas são para a Glow Life? Sim. Ou melhor, o negócio são para todas as pessoas? Sim. Mas nem todas as pessoas são para o negócio. Porque talvez não é o momento, talvez ela não está totalmente convencida, ela não tem o perfil, e aí você fica forçando, porque talvez você está na ansiedade que você acha que você precisa cadastrar alguém, porque é como se você precisasse abastecer os seus sentimentos de capacidade. É como se fosse um sinônimo, mas aí você vai se frustrar depois. É como se você estivesse investindo num produto que é de segunda linha, que daqui a pouco vai quebrar. Então, nós precisamos entender que recrutamento ele tem que ter uma coerência e tem que passar pelo processo de qualificação. Nós falamos isso no outro treinamento. Abandonar empreendedores é um grande erro quando você cadastra as pessoas e não dá acompanhamento e abandona as pessoas. É fato que vai dar errado. É o caminho do fracasso. E aí você vai jogar a culpa na empresa, no produto ou na própria pessoa, mas você que não deu acompanhamento. Focar só no dinheiro. Quando você foca só no dinheiro, você fica só demonstrando ali só dinheiro e não se preocupa com a pessoa. Isso também não é legal. Uma hora a casa cai. Esconder desafios, né? Sempre mostrar, passar a mão na cabeça, não, fica tranquilo, aqui você não vai passar por nenhum problema. Gente, não é assim que funciona, não tem almoço grátis. Para com isso. Você precisa demonstrar que os desafios, eles são oportunidades para a pessoa crescer. Eles não são obstáculos que vai parar a pessoa. E você mesmo pode contar a sua história de uma pessoa que teve uma trajetória de, como nós estamos falando agora, a trajetória do herói. Enfim, esses 5 pontos, eles são tão importantes que no próximo, na nossa próxima aula, nós vamos citar 5 pontos de cada um desses itens. São praticamente 30 slides falando só sobre esses erros fatais do caminho do fracasso. E, acima de tudo, ética e transparência são os pilares de um negócio sustentável. Você não pode negociar os seus princípios, você não pode negociar os seus valores, você não pode negociar a ética. Isso é algo muito importante dentro do negócio. Então, não existe o jeitinho brasileiro, porque outras empresas fazem, e aqui tem que ser assim também, e você vai fazer. Para de cadastrar a pessoa e pagar o cadastro para ela. Ela não vai valorizar. Não faça isso, tá? Você não tem que dar produto de graça para ninguém. Faz aí uma degustação para ela experimentar, porque não vai, gente, não vai dar resultado. É o caminho do fracasso. Então, tenha essa consciência para você não perder tempo, porque às vezes o que mais você perde não é dinheiro, é tempo. É o tempo que você acredita naquela pessoa, né? Bom, vai ter um exercício prático para você criar essa jornada, né? Então você vai poder aí criar a sua própria história, o que te frustrava, qual foi a decisão que você tomou, por que que você disse sim para a Glow Life e o que que mudou na sua vida depois. Olha só como que é interessante aqui, como que você cria uma história, como que você cria a narrativa de um depoimento, né? Como você estava antes, você tomou a decisão de usar o produto, você tomou a decisão de fazer esse negócio e agora a sua vida como está. E então, outro exercício prático, né, para você aplicar esse framework da jornada do herói. Você vai identificar 3 pessoas que estão aí nesse momento do mundo comum, que é o primeiro passo lá, qual a frustração delas, e você vai perguntar, e se? E aí você vai fazer as perguntas para essa pessoa conforme você viu lá no script, tá? Escreva a sua história em 3 minutos e compartilhe com seu mentor ainda hoje.
Então, eu gostaria de indicar isso aqui para você escrever a sua história e você poder depois compartilhar com o seu patrocinador ou com o seu mentor, tá? Exercício prático, né? Criando a sua jornada, é o que nós falamos aqui. E o desafio final. Sua jornada começa agora, chamada para ação, sua missão hoje. Identifique 3 pessoas, use o script de abordagem, agende uma reunião com o seu mentor para você fazer o alinhamento, criar o seu plano de ação e daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje. Imagine você aqui dentro desse aeroporto e partindo para vários lugares no Brasil como treinador oficial da Glow Life Nutrition.